Vini Júnior sofre ataques e é defendido por Mbappé. Flamengo faz consulta por Igor Jesus e Felipe Coutinho quer deixar o Vasco. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desta quarta-feira do Boletim Weiner. Neymar decide se jogará no sintético. A temporada de 2026 acabou de começar para o Neymar. Ele fez o seu primeiro jogo pelo Santos nessa temporada na goleada do Peixe por 6-0 sobre o Velo Clube, em jogo que aconteceu na Vila Belmiro. Antes disso, ele tinha tido a oportunidade de estrear na temporada no jogo do Santos contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas acabou optando por não estrear nessa partida porque se tratava de um jogo que aconteceria no gramado sintético. Agora, em reportagem de Thiago Salazar da Gazeta Esportiva, foi confirmado por Alexandre Matos, diretor do Santos, que o Neymar escolhe se jogará ou não jogará no sintético. Não é uma decisão que vem da comissão técnica do Vojvoda de querer preservar o camisa 10. Nada disso. É o Neymar quem diz se vai jogar ou não vai jogar quando o assunto é grama sintética. Até pelo histórico de lesões que o Neymar tem, o Santos deu essa liberdade ao Neymar para que ele possa escolher se ele quer ou não quer jogar num gramado que pode acabar prejudicando especialmente o seu joelho. Qual é o ponto curioso aqui? O Santos está nesse momento nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o Novo Horizontino. Caso o Santos avance e o Palmeiras também avance, o Santos poderá numa semifinal ou numa possível final enfrentar o Palmeiras. E aí fica o questionamento. O Neymar abriria mão de jogar jogos decisivos contra o Palmeiras, no estádio do Palmeiras, pela questão da grama sintética? Ou ele faria um esforço a mais nesse caso? Colocando um outro cenário, o Santos está brigando, contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tem jogos decisivos no sintético contra Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. O que ele vai fazer? Vai também abrir mão de jogar? Eu entendo a preocupação do Neymar pela questão da sua saúde, das suas lesões, mas em alguns casos eu acredito que ele vai precisar sim fazer uma espécie de sacrifício para ajudar o coletivo. Já pensaram, chega, uma semifinal de Campeonato Paulista e ele não joga contra o Palmeiras, porque a grama é sintética? E ainda mais na atual situação do Santos, o Santos é um time pouco criativo. Eles precisam mais do que nunca do Neymar em campo. Eu entendo que ele é um dos jogadores aqui no futebol brasileiro que mais levanta essa bandeira de que o futebol tem que ser jogado só em grama natural, mas enquanto ele não consegue convencer todos de que tem que ser só grama natural, ele vai ter que se adaptar a isso também. E o Santos não pode pagar o preço por isso. Coutinho quer deixar o Vasco. Notícia surpreendente que surgiu na madrugada dessa quarta-feira. O meia-atacante Felipe Coutinho quer deixar o Vasco. E qual é o ponto curioso dessa história? Até então, o Coutinho vinha negociando uma renovação de contrato com o Gigante da Colina. O Coutinho tem contrato com o Vasco só até a metade desse ano. Por isso as partes já vinham negociando uma possível renovação. E era o natural de se acontecer. Porém, na madrugada dessa quarta-feira, o portal Atenção Vascaínos divulgou essa informação de que Coutinho está insatisfeito e está buscando a sua rescisão, sua saída imediata do clube. A decisão do meia de 33 anos vem justamente após algumas semanas em que ele foi mais cobrado pela torcida, ao ponto até de receber algumas vaias ao ser substituído. E a grande verdade é que desde que o Coutinho voltou para o Brasil, voltou para o Vasco, o futebol dele não tem sido lá aquelas coisas, vamos ser sinceros. Pela qualidade que nós sabemos que o Coutinho tem e pela bagagem que ele tem, principalmente de futebol europeu, quando o Vasco foi lá e acertou o retorno dele, todo mundo acreditava que ele iria nadar de braçada no futebol brasileiro, iria voar. E a grande verdade é que isso não aconteceu da maneira que a gente esperava. Ele teve sim bons jogos, teve lampejos, mas não apresentou regularidade, especialmente em jogos grandes. Convenhamos, o que o Coutinho fez, por exemplo, nas finais da Copa do Brasil do ano passado? O que ele fez em clássicos contra Flamengo, contra Fluminense? Exatamente nessas partidas em que mais se esperava dele, ele não correspondeu. Ele tem 7 jogos na temporada de 2026, 3 gols marcados e 1 assistência. Parece que ele ficou incomodado com a cobrança das últimas semanas. Se o Coutinho já está incomodado com essa cobrança em cima dele,
com ele sendo um bom jogador, uma referência para o Vasco. Imaginem então como ele se sentiria se ele fosse tão cobrado, por exemplo, quanto estão cobrando o Lucas Paquetá no Flamengo, pelo valor que foi investido na contratação dele. Imaginem se ele fosse tão cobrado quanto o Paulinho no Palmeiras tem sido, por ter sido uma contratação cara e que ainda não conseguiu jogar muito pela sua questão física. Aí ele teria pedido para sair do Vasco há mais tempo. Caso o Coutinho realmente venha a ficar livre no mercado a partir dessa rescisão, vamos ver qual será o próximo passo da sua carreira. Se vai querer ficar alguns meses livre no mercado, se vai tentar costurar uma volta para a Europa ou se até mesmo acerta com outro clube do futebol brasileiro. Giro pelo mercado. Vamos às últimas atualizações do mercado da bola, começando pelo futebol brasileiro. O Flamengo segue na sua saga para tentar contratar um novo centroavante e tem como meta tentar contratar um novo atacante até o dia 3 de março. Segundo informação do jornalista Mauro César Pereira, o nome que foi consultado pelo Flamengo foi o nome do atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, que está no Nottingham Forest da Inglaterra. Flamengo então procurou saber das condições para contratar o Igor, mas já viu logo de cara que é uma negociação improvável de ser realizada, especialmente nesse momento. O Nottingham Forest conta muito com o Igor Jesus para essa reta final de Premier League, sem contar que o staff do jogador prioriza nesse momento uma permanência na Europa, até pensando em seleção brasileira. Já falei sobre o Igor em outros vídeos do canal, já vi o Igor jogar presencialmente, do nível de campo, é um ótimo jogador e tem bem o perfil que o Flamengo está querendo. É um atacante de mobilidade, que pressiona lá em cima, mas difícil acreditar que com a valorização dele, ele vai querer voltar ao Brasil. Ele tem bastante mercado na Europa. Falando ainda sobre o futebol brasileiro, o Remo, que está disputando agora a Série A, está encaminhando a contratação de um ex-jogador do Manchester United. Segundo informação do portal do GE, o Remo avançou para contratar o meia inglês Jesse Lingard, que jogou no Manchester United, jogou no Nottingham Forest e está livre no mercado desde que deixou o Seul da Coreia do Sul. O Remo então vai surpreendendo no mercado e contratando um jogador de grande bagagem no futebol europeu. O ponto que fica em cima dessa possível contratação é o seguinte: ele vem para o Remo, para o futebol brasileiro, para realmente desempenhar ou para colecionar mais um time exótico no seu currículo? Porque nos últimos tempos o Lingard deixou de ser um jogador de alto nível, um jogador de seleção inglesa, um jogador que decidia partidas na Premier League. Ele não é mais esse cara. Então, caso ele venha a ser contratado, eu vou ficar muito decepcionado se ele chegar rodeado de expectativa e se no fim das contas for reserva na equipe do Osório. Já que ele está sendo contratado, então que ele realmente represente e não venha apenas com o nome. Porque eu tenho acompanhado o Remo nesse começo, especialmente de Campeonato Brasileiro, e os jogadores do Remo que vieram com um pouco mais de nome, esses caras estão correspondendo. Tô vendo boas atuações do Patrick de Paula, boas atuações do Iago Pikachu, do Aleph Manga, então o Lingard precisa ir na mesma linha desses caras. Encerrando o nosso giro pelo mercado, um jogador do Real Madrid está na mira do Liverpool para a próxima temporada. Informação do portal The Touchline é de que o Liverpool tem interesse na contratação do brasileiro Rodrigo. Eles consideram seriamente a possibilidade de perder o Mohamed Salah para a próxima temporada. Ele está na mira da Arábia Saudita para depois da Copa do Mundo e entendem que o Rodrigo, que tem sido reserva no time do Real Madrid, pode ser uma boa opção para repor uma eventual saída do atacante egípcio. Rodrigo tem contrato com o Real Madrid até 2028 e está na mira de vários times no mercado. Resultados da Liga dos Campeões. Ontem foi dia das partidas de ida da terça-feira dos playoffs da Liga dos Campeões. A rodada terá andamento nesta quarta-feira. Mas vamos falar sobre os resultados dos jogos de ontem. O Galatasaray venceu a Juventus por 5-2. Venceu de virada com direito a gol do brasileiro Gabriel Sara. O Borussia Dortmund, com mais um gol do artilheiro Guirassy, bateu a Atalanta pelo placar de 2-0. Em duelo local, o PSG virou para cima do Mônaco e venceu por 3-2 com uma partida incrível de Désiré Doué. E no jogo mais aguardado de ontem, o Real Madrid bateu o Benfica jogando em Portugal por 1-0, com golaço de Vinícius Júnior. Nessa quarta-feira nós teremos mais jogos da Liga dos Campeões também válidos pela ida dos playoffs. E os jogos serão os seguintes. O Qarabag vai receber o Newcastle, Olympiacos enfrentará o Bayer Leverkusen, o Atlético de Madrid visitará o Clube Bruges e o Bodo Glimt receberá a Inter de Milão.
Sneijder reprova a atitude de Otamendi. Eu quero agora focar no jogo entre Real Madrid e Benfica que aconteceu ontem, começando com a provocação de Nicolas Otamendi, zagueiro do Benfica, ao atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior. Em um momento do jogo de escanteio, o Otamendi foi flagrado, trocando ali provocações com o Vinícius Júnior. O Vini e o Otamendi se estranham já não é de hoje, desde jogos anteriores de Brasil e Argentina, e ontem, depois do gol do Vini, o Vini provocou um pouquinho e o Otamendi quis provocá-lo. E como foi a provocação do Otamendi? Ele levantou a sua camisa e mostrou que ele tinha no peito uma tatuagem da Copa do Mundo. E quis provocar o Vini com o fato de ele ter ganhado uma Copa com a Argentina em 22 e o Vini ainda não ter ganhado uma Copa com o Brasil. Essa provocação repercutiu bastante nas redes sociais. Provocação faz parte, a gente sabe. Só que essa provocação do Otamendi acabou sendo detonada pelo Wesley Sneijder. Se lembram do Sneijder? Quem acompanha futebol há mais tempo vai se lembrar. Aquele carequinha holandês que jogou na Inter de Milão e que ajudou a eliminar o Brasil na Copa de 2010. O Sneijder hoje em dia está trabalhando como comentarista e falou sobre essa atitude do Otamendi. Ele esculachou o zagueiro do Benfica falando o seguinte: esse cara, Otamendi, será que ele bate bem da cabeça? O comportamento dele foi tão infantil e ele estava literalmente perdendo quando fez isso. Se eu fosse o Vini, diria para ele que essa Copa do Mundo que ele está ostentando foi o Messi quem ganhou, não ele. Ele não teve nada a ver com isso. E fazer isso com um jogador do Real Madrid, que já conquistou vários títulos da Liga dos Campeões, ele está falando sério? Realmente, o Otamendi ele tem essa carta da Copa do Mundo para usar como provocação, mas se o Vinícius Júnior quiser, ele pode usar como carta também que ele conquistou 2 taças da Liga dos Campeões, jogando como titular e fazendo gols nas 2 finais. Vini Júnior sofre ataques. Até então, eu tinha falado sobre a provocação do Otamendi. E aí o Otamendi tendo razão, não tendo razão, a provocação do Otamendi mostrando a tatuagem faz parte. Só que o Vinícius Júnior acabou sofrendo ataques, que aí esses ataques não fazem parte do futebol. Como eu falei pra vocês, ele fez um golaço, o gol da vitória do Real Madrid contra o Benfica. Foi anotado por ele com uma bela chapada de fora da área. E na sua comemoração, ele quis comemorar dançando na bandeirinha de escanteio. O que os torcedores do Benfica podem não gostar, mas não é nada provocativo. É uma dança da bandeirinha de escanteio, que também faz parte do futebol. Só que quando o Vinícius Júnior estava voltando para o seu campo e cumprimentando seus companheiros, ele foi insultado racialmente pelo Prestiani, um dos atacantes do Benfica, que fez questão de cobrir a boca para que não fizessem leitura labial do que ele estava falando. Uma grande covardia. Ainda mais hoje em dia, com cada vez mais recursos para a leitura labial, ele quis ser esperto, cobriu a boca para falar o que ele bem entendesse. Só que o Vinícius Júnior ouviu o que ele falou e o Mbappé também. Então prontamente o Vinícius Júnior correu para o árbitro para reportar o que ele havia ouvido. A princípio nós não sabíamos o que era, só que o protocolo antirracismo foi ativado por conta do que o Prestiani disse. O jogo ficou parado por alguns minutos, os jogadores do Real Madrid visivelmente irritados, Vinícius Júnior chegou a conversar com o José Mourinho e até ficou um tempo sentado no banco de reservas. Depois o jogo foi reiniciado e a todo momento em que o Vini Júnior pegava na bola, ele era xingado, vaiado pelos torcedores do Benfica. Mas mesmo assim, seguiu fazendo um bom jogo e até criou outras oportunidades de gol. Já pensaram se ele tivesse feito um outro gol e comemorado, extravasado? Poxa, o tempo ia fechar, mas seria muito legal se ele tivesse feito mais um gol. Mbappé defende Vini. Já Mourinho... Como eu falei pra vocês, um dos jogadores que ouviu o que o Prestiani disse foi o Kylian Mbappé. Ele estava bem perto do Vini e do Prestiani na hora. E o Mbappé, logo de cara, ele já saiu em defesa do Vini. Ele disse pro Prestiani que o Prestiani era um racista 4 vezes. Foi flagrado pela transmissão. Depois do jogo, o Mbappé também deu o seu posicionamento. Ele falou o seguinte sobre esse caso envolvendo Prestiani e Vinícius Júnior. O número 25 do Benfica, cujo nome não cito porque não merece, disse que Vini é um macaco 5 vezes. É importante não generalizar. No estádio, há 70 mil pessoas que não fizeram nada. Este jogador, para mim, não merece mais jogar a Champions.
E essa não é a primeira vez em que o Mbappé sai em defesa do Vinícius Júnior. É que, por um tempo, aqui no Brasil, nós compramos e vendemos a narrativa de que o Mbappé era um cara egoísta, individualista, muito por conta do que aconteceu envolvendo ele, o Neymar e o Messi lá no PSG. Mas, pelo menos no Real Madrid, o comportamento dele parece bem diferente, parece um Mbappé muito mais maduro. E quando ele vai falar alguma coisa, podem perceber que ele costuma ser um cara bem consciente, bem coerente. E ele agiu dessa maneira mais uma vez, agora nesse caso do Vini Júnior, dizendo que um jogador que age dessa maneira não merece jogar a Liga dos Campeões, que segundo o próprio Mbappé é a principal competição de clubes do mundo. E é importante ele dizer que ele ouviu o Vinícius Júnior sendo chamado de macaco por pelo menos 5 vezes, porque senão fica por muitas vezes a palavra do Prestiani contra a palavra do Vini. O Mbappé, com o peso e a representatividade que ele tem, dizer que ouviu também é muito importante. Vamos falar agora sobre José Mourinho, treinador do Benfica, porque ele também se posicionou sobre esse caso envolvendo o Vinícius Júnior. No meio do jogo, o Vinícius Júnior já tinha conversado com o Mourinho, logo após o insulto por parte do Prestiani. E olhem só o que o Mourinho disse na sua entrevista pós-jogo. Eu falei para o Vini Júnior que a comemoração tinha que ser diferente. Esse clube tem Eusébio como uma lenda, um jogador negro. O Benfica não é um clube racista. Quando isso acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo, alguma coisa está errada. Eu disse ao Vini, você fez um gol incrível, por que comemorou desse jeito? Por que não pode comemorar o gol apenas com a alegria de ser um grande jogador? Vamos lá, vamos falar sobre o Mourinho. Primeiro ponto de todos, vocês puderam perceber pelo tom da declaração do Mourinho que ele está tentando passar um pano nessa história. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que o Mourinho quer dizer para o Vinícius Júnior como que o Vinícius Júnior pode ou não pode comemorar? E outra, a comemoração do Vinícius Júnior, como eu tinha falado para vocês, ela não foi nada demais. Foi na bandeirinha de escanteio e só dançou. Eu veria algum problema na comemoração dele se ele tivesse comemorado de repente, mandando a torcida do Benfica ficar quieta, mostrando o dedo do meio. Aí tudo bem, eu daria razão aos torcedores do Benfica pra vaiá-lo, pra xingá-lo. Agora, ele não fez nada demais, estão querendo arrumar pelo em ovo nessa história. E tem mais, quando o Mourinho diz que o Benfica não é um clube racista, ele está certo. O Benfica não é um clube racista, mas tem um jogador que tem uma postura racista. E quando ele diz que o Benfica tem como uma lenda, como um ídolo, o Eusébio, então ele tem que falar isso pro Prestiani, para que o Prestiani possa entender onde ele está. Porque nesse caso, quem não está respeitando a história do próprio Benfica é o argentino. Então, na minha opinião, o Mourinho mandou muito mal nessa declaração. E outra, quem é o Mourinho para falar sobre provocação em comemoração, sendo que ele sempre foi conhecido na Inter de Milão, no Real Madrid, no Chelsea, no Porto, por ser um treinador polêmico, que gostava de comemorar provocando, agora ele quer ser fiscal de comemoração? Quero agora saber aqui nos comentários também a sua opinião sobre todo esse caso. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!